A paz do Senhor, povo de Deus, meu irmão, minha irmã, este domingo está começando com as bênçãos de Deus, eu tenho certeza disso. Domingo, dia 5, um dia todo especial, onde nós estamos começando a nossa escola bíblica dominical. Mais um trimestre. Olha, a lição está aqui. Nós vamos falar sobre o Decálogo, a ética do Sinai. Comentarista deste trimestre é o pastor Walter Brunelli. Esta lição está fantástica. E lógico, para começar, para aquele pontapé inicial, para nós termos aí um trimestre abençoado, você vai acompanhar na aula de hoje o nosso pastor presidente, apóstolo Paulo Alves Corrêa, dando a primeira aula desta lição tão maravilhosa. Não perca nenhum detalhe, não perca esta aula, está muito especial para você. E nesse dia, nós já vamos orar, mas nesse dia todo o Brasil está em oração. E o nosso pastor presidente, o apóstolo Paulo Alves Corrêa, convocou todo o ministério, está convocando você, meu irmão, para nós orarmos. O presidente da nação, Jair Messias Bolsonaro, pediu uma oração, pediu um dia especial de jejum, e nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, e eu tenho certeza que o nosso Deus, com sua mão poderosa, está abençoando a nossa vida, a sua casa, a nossa nação. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos iniciando, Senhor, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Neste domingo, dia 5, onde o Senhor nos permite estar aqui, nós vamos receber o ensinamento dentro de instantes. Pai, fica conosco. Senhor, abençoa todos aqueles que estão envolvidos aqui nesse trabalho. A vida do nosso pastor presidente, apóstolo Paulo Alves Corrêa, que estará nos ensinando, falando a tua palavra. O teu filho, pastor Renato, também superintendente da escola bíblica, está aqui. Os demais que aqui estão, pastor Nil nos teclados. Deus, fique conosco. Receba, Pai, o nosso louvor também nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. É isso aí. Para nós iniciarmos o louvor, eu convido você, se você estiver aí na sua casa, uma harpa cristã, hino de número 175, Irmãos Amados. Olha aí, com o nosso querido pastor Nil. Pastor Nil, 175 da harpa cristã, nós vamos louvar, vamos glorificar o nome santo do Senhor. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados,
amados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Irmãos amados, glórias a Deus por tua vida. Você que está acompanhando a nossa escola bíblica dominical, eu quero convidar agora o pastor Renato Tavares, que é o superintendente aqui da escola bíblica dominical da nossa igreja sede. Nesse domingo, lição de número 1, estará fazendo as leituras, as apresentações aqui, e daqui a pouco, né, pastor Renato, estaremos com a nossa aula. Nosso pastor presidente estará ministrando a aula. Glória ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Tony. Glória a Deus. Estamos iniciando mais uma aula da escola bíblica dominical. Estamos muito agradecidos a Deus pela companhia de todos os irmãos. Esperamos que essa aula seja uma bênção, tanto para você, meu irmão, como para seus familiares, seus amigos, em especial a todos os irmãos e alunos da igreja sede em Santos. Acredito que será uma palavra edificante para a nossa vida. E hoje estaremos iniciando o segundo trimestre, como falou o pastor Tony, é o tema, o decálogo, a ética do Sinai. Estaremos estudando 13 lições abençoadas, comentadas pelo pastor Walter Brunelli. E nessa lição de hoje, a número 1, domingo, dia 5 de abril de 2020, com o tema A Ética dos 10 Mandamentos. A Ética dos 10 Mandamentos. O texto áureo nosso está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz: Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma consciência boa, e de uma fé não fingida. Isto é, o primeiro mandamento é o amor. Então, fé mais coração puro, mais boa consciência, resulta em amor. O texto bíblico básico da nossa lição de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 4, versículos de 7 a 10 e versículos de 12 a 17. Os irmãos que estão aí em suas casas, por favor, abram a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 4, estaremos lendo. Versículo 1: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora versículos de 7 a 10. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora finalizando versículos 12 a 17.
honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem todos os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Glória a Deus. Esta lição de hoje, irmãos, tem por objetivo 3 objetivos principais: compreender que os 10 mandamentos foram entregues em primeiro lugar para Israel. Segundo, entender que os 10 mandamentos são uma referência para dar ciência ao homem do que é o pecado. E terceiro, concluir que a ética dos 10 mandamentos traz valores imutáveis segundo o pensamento de Deus. Esta primeira aula, como falou o pastor Tony, ela será, como será a primeira aula do trimestre, ela será ministrada pelo nosso pastor presidente Paulo Alves Correia. É uma aula magna. Preste muita atenção, irmãos, nesta lição e se alimente da palavra desta maravilhosa lição que será ministrada pelo nosso apóstolo. É grande a minha alegria nesse dia em poder trazer a primeira lição desse trimestre. Eu inicio agradecendo o pastor Renato Tavares, o nosso superintendente da escola dominical, toda a sua equipe que tem corroborado por todos esses anos, e eu me sinto honrado por poder estar falando com todos vocês aí via internet, e uma escola dominical diferente, né? É uma escola dominical onde nós entramos na tua casa. Obrigado pela permissão de entrar na tua casa nesta manhã para a gente falar a palavra de Deus. Hoje nós temos uma lição bíblica onde nós temos a ética dos 10 mandamentos, que é baseada no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos de 1 a 4, de 7 a 10 e de 12 a 17. E nessa palavra introdutória, que eu quero dizer para você que todo indivíduo nascido em um lar estruturado tem a noção de uma vida correta. Isso não equivale a dizer que pessoas que não tenham um lar totalmente estruturado não possa ter recebido algum tipo de noção. Nós sabemos muito bem que um bom ponto de partida para a lei e para Moisés foi quando Deus tratou com ele e disse: Moisés, sobe ao Monte Sinai, porque eu quero lá ter uma conversa contigo, eu quero conversar com você. E Moisés realmente subiu ao Sinai, passou ali 40 dias, aonde Deus tratou com ele, e lhe entregou as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Deus é soberano, Deus é o Senhor, e nós, como homens, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, conforme o livro de Romanos, do capítulo 2, versículos 14 e 15. Nós sabemos também que esse soberano nos fez homens capazes de viver, de andar e de compreender, até mesmo de um modo independente. Mas ele traçou exigências, porque se tratava de quase 2 milhões de pessoas que estavam saindo do Egito, ganhando a liberdade e saindo daquele sofrimento das mãos de Faraó. As leis de Deus, todo o grupo social, do macro ao microcosmo, da nação ao lar, precisa de normas para que se estabeleçam o equilíbrio e o limite das relações.
E Deus jamais deixaria uma nação sair a caminho de Canaã sem estabelecer normas, princípios e também metas para um relacionamento com Ele como Deus soberano. Assim, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, e essas tábuas que regeriam aquele povo. Foram 613 mandamentos, metis voti, sendo 248 positivos e AC faça, 365 negativos. Dentre os mandamentos de Deus, nós encontramos os judeus olhando para a didática dos números e números divinos que estavam diante deles. 248 correspondia a todos os princípios e todos os membros do corpo humano. E ao número 365 correspondia o número de dias de um ano. Dos 613 mandamentos, os 10 mandamentos conhecidos pelos hebreus como as 10 palavras, e mais tarde a Septuaginta. Aí vemos também um texto original no hebraico para o grego, feita por 72 escribas na Alexandria, no Egito, entre os anos 284 e 247 a.C., chamada como Decálogo. E é sobre isso que nós vamos tratar no dia de hoje e levar você a compreender por que Deus criou os 10 mandamentos. E esse resumo didático que eu vou passar para vocês, eu vou mostrar que Deus trabalhou com eles na sua sabedoria, mostrando a ética de uma conduta, a ética para uma caminhada, porque eles foram chamados por Deus, pela sabedoria de Deus, conforme Deuteronômio 4 e versículo 6. Os destinados da lei. A história do Antigo Testamento é baseada nas leis mosaicas, ou seja, o pano de fundo veterotestamentário é a nação israelita sendo regida, guiada e instruída pela lei. Os profetas, por exemplo, reivindicaram obediência às leis e também proclamavam juízos contra a nação toda vez que ela transgredia os mandamentos da lei divina, conforme a gente observa em Oséias 4, 6 e 11 e 17. Nós vemos aqui que Deus tratava não somente com o povo, mas Deus tratava também com os líderes do povo. O povo estava sendo destruído, porque tiveram também à sua frente sacerdotes que rejeitaram o conhecimento e também rejeitaram a soberana vontade de Deus. Uma nação toda tinha que proclamar, respeitar e andar segundo uma lei. E nós podemos enxergar o Antigo Testamento sob uma ótica da lei, ainda que alguém não quisesse se submeter a ela. Deus destinou as leis ao povo antigo, na antiga aliança, no Velho Testamento. O capítulo 6 de Deuteronômio ilustra muito bem esse fato. Deuteronômio 6, 1 a 9. Do Antigo Testamento extraímos grandes lições do poder de Deus
na vida dos patriarcas, na vida dos profetas, e extraímos também palavras de consolo no livro dos Salmos, que tem tantos salmos maravilhosos que confortam a nossa vida e a nossa alma. Tanto é que encontramos um rei chamado Davi, que ele diz: das profundezas do inferno eu clamei a ti e tu me ouvistes. Um Deus que está pronto para te ouvir no dia de hoje. Não se pode enxergar o Antigo Testamento senão sob a ótica da lei, ainda que ele esteja aquém e além dela. Muito bem, eu quero mostrar para vocês que além de Deus ter tratado com os patriarcas e com os profetas, Deus trabalhou também, dando revelações a Moisés e dando revelações ao povo, e a sua presença era real em todas as suas caminhadas e em todos os seus passos. Nas tipologias do sacrifício e do culto que saltam aos olhos do Novo Testamento. Mas para os hebreus, ou para a igreja, como justificamos a inspiração literal das Escrituras se colocamos 2 pesos e 2 medidas para cada uma das partes que compõem a igreja da Nova Aliança e a igreja da Velha Aliança. Paulo disse que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito conforme está em Romanos 15:4. A primeira aliança tem como base a história de Israel desde a sua formação, conforme Gênesis, no capítulo 12. A nova aliança foca Jesus, o Verbo encarnado, bem como o nascimento e desenvolvimento da igreja, conforme João 1:14. Contudo, é precioso compreender nesse dia, desta aula que estamos passando para vocês, que o Antigo e o Novo Testamento se completam, sendo Cristo o centro de toda a história. E sabemos que o desejo dele era que uma história estivesse integrada na outra, e sendo Cristo o centro de toda a Escritura e o ápice da revelação de Deus aos homens, conforme Hebreus 1:1-3. O ambiente criado por Deus para a entrega da lei, os hebreus já haviam experimentado sinais extraordinários da presença de Deus entre eles, desde que saíram do Egito. Porém, logo no início da viagem, o Senhor expressou a Moisés o desejo de se revelar de modo peculiar ao seu povo. Daí Deus traçar um convite específico para Moisés. Sobe, Moisés, no Sinai, eu vou conversar contigo. Na realidade, Moisés não tinha noção do que Deus iria lhe dar, mas o Deus poderoso, Jeová, ele talhou pedras e ele com seu dedo escreveu em pedras os 10 mandamentos e os entregou nas mãos de Moisés. E nessa primeira aliança tem essa base da história de Israel desde a sua formação, e nós vemos que na velha aliança veio a lei, na nova aliança focamos Jesus como Verbo encarnado. Os hebreus que tinham experimentado um ambiente criado por Deus dentro de uma lei, eles estavam sendo preparados para enfrentar o mar,
o Jordão e também o deserto. O Senhor marcou um encontro com o povo de Israel diante do Monte Sinai. E para esse encontro, que ocorreria 3 dias depois do anúncio aos hebreus, deveriam estar devidamente preparados, bem como seguir algumas normas de segurança. Todos deveriam, número 1, banhar-se. Número 2, usar roupas limpas. Número 3, limpos, manter a abstinência sexual. E número 4, guardar a distância do monte. Isto porque Deus iria se manifestar e ele queria encontrar um povo santificado para que ninguém morresse. No instante em que a glória de Deus se manifestou, o monte Sinai tremeu e eclodiram relâmpagos e trovões. O barulho era ensurdecedor, fazendo assustar aquele povo que nunca tinha visto ou ouvido qualquer coisa desta natureza. E muitos, aterrorizados com o que Deus estava fazendo e tratando, eles disseram para Moisés: Moisés, por favor, fala conosco você e não o Senhor, porque o que ele está falando é muito forte para as nossas vidas. Êxodo 19, 16 a 20, Hebreus 12, 18 a 21. Nós sabemos que foi um ambiente como esse, em que homens e mulheres presenciaram uma pequena faísca da glória divina, a glória de Jeová, ao ponto de estarem aterrorizados. Moisés, na realidade, ele passa 40 dias para receber uma lei que deveria ser implementada naqueles quase 2 milhões de pessoas. Os 10 mandamentos são o resumo da aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. É o decálogo, expressa princípios óbvios para a consciência humana, principalmente no que tange às normas para um bom convívio social. No mundo em que vivemos, nós temos realmente 2 palavras-chave. E entre essas palavras, nós temos a palavra sistema e temos a palavra norma. Deus estava estabelecendo normas para que eles tivessem um bom convívio e pudessem se compreender um ao outro, porque não era apenas uma congregação, era uma nação inteira caminhando a destino de Canaã. E os 10 mandamentos, como resumo entre Deus e o seu povo, fizeram com que aquele povo tomasse consciência do quê? Que não poderiam matar. E aí vem, não matar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não dar falso testemunho e não cobiçar a propriedade alheia e muitas outras normas que foram instituídos para Israel obedecer nos 10 mandamentos. E eu olhei para o que Deus vinha fazendo e como estava fazendo, e Deus mostrou a eles que era uma importância incontestável ter um regramento para suas atitudes. Mas por que razão o Senhor as valorizou tanto e as escreveu em tábuas de pedra com o seu próprio dedo? Quando, segundo Paulo, elas já estavam valorizadas por Deus, porque Deus conhecia o interior dos homens. Deus conhecia
aquilo que estava prescrito para não fazer, porque já fazia parte da intimidade interior dos homens. E nós encontramos lá o primeiro homicídio, que Caim mata Abel. E Deus vem regulamentar, vem regrar isto, instituindo a lei. Do que adianta os homens terem leis ou Israel ter uma lei, se na consciência eles iriam transgredi-la constantemente? Nada disso adiantaria. Ao menos, estando escritas, elas fazem parte de um conjunto de princípios inalteráveis, que o seu próprio tempo servirão de acusação dos pecados praticados perante o Senhor, responsável último por julgar a cada um transgressor. O papel da lei é servir e é o de aferir. A lei serve para dizer o que não se deve fazer e o que se deve fazer. Ela expressa, em resumo, a vontade divina. Lógico que hoje vivemos na dispensação da graça, mas que também não dispensa uma lei para que a gente a abrace e que não dispensa também normas e conceitos para que vivamos com ela. A lei mosaica, ela divide-se em 3 categorias. Categorias morais, civis e cerimoniais. Preparo para os utensílios de um culto. Eles tinham que estar em condições morais, em condições civis e cerimoniais, sem nenhuma reprimenda. Para um culto que seria realizado no tabernáculo e posteriormente este culto seria realizado no templo, como prescreve Êxodo 25, 28 a 35. Vale ressaltar, no entanto, que desde que Jesus veio à terra e derramou o seu sangue na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, conforme nós encontramos em Mateus 27 e 51. E os sacrifícios de animais foram interrompidos. E aqui eu quero fazer um parênteses. No tempo da lei, havia sacrifícios. As turmas de sacerdotes eram divididas em 900 sacerdotes, e um sacerdote era escolhido para passar no pátio, no átrio e entrar no Santo dos Santos. Ele tinha um preparo, ele ficava 24 horas lendo o livro da lei, junto com aquele grupo de sacerdotes, para que não viesse nenhum pensamento mau na sua mente, para que não viesse nenhuma impureza, para que não houvesse nenhum tipo de sujeira no seu vestido e ele pudesse entrar. Por que Jesus rasgaria o véu do templo? Porque o sacerdote entrava de gatinho, caminhando como um gato, e passava por debaixo daquela cortina que fazia separação entre o Santo dos Santos e o átrio. E Jesus resolveu abolir qualquer derramamento de sangue. E ele, como Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus, com uma oblação só de fé, de amor e de rendição e entrega por mim e por você, ele resolveu o problema, eliminando todo o derramamento de sangue. A cruz também representa um altar. A cruz tem 4 pontas. E o sangue de Jesus, ele foi também aspergido nas 4 pontas da cruz, assim como também nós sabemos que na oferta de qualquer sacrifício, quando o sacerdote ele iria
oferecer sacrifício, ele teria que aspergir o sangue nas 4 pontas do altar. Deus é o aferidor da nossa conduta. Ele conhece aquilo que é certo, aquilo que é errado. Como vimos na lei de Moisés, que, na verdade, eles teriam primeiro que estar prontos para o culto. A gente caminha olhando para essas categorias. As leis civis falam da relação do indivíduo com a nação. As leis morais falam da relação do indivíduo com Deus. E ainda, nós encontramos que há uma relação moral entre Deus e o homem e com o próximo. Daí o porquê Deus dizer, não matar. Deus tratava com eles e dizia, eu tirei vocês da servidão, tirei vocês do Egito, tirei vocês do estado de servo, de escravo e de dependência, para que vocês viessem depender da minha pessoa. Jeová queria ter intimidade com aquele povo, caminhar com aquele povo e estabelecer lá na frente uma nova lei ou um novo mandamento para que tudo fosse colocado sem servidão. Se a lei foi dada por Deus, por intermédio de Moisés, o povo hebreu, e se estamos na era da graça, qual é a importância da lei para nós? A importância da lei para nós hoje, nós devemos observá-la e aplicá-la do mesmo modo que o povo da antiga aliança. É uma pergunta. Como discípulos de Jesus, precisamos não nos submeter à lei, mas precisamos nos submeter tudo aos seus ensinos e ensinos à obra do Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Nós estamos olhando que também Deus continua compreendendo a humanidade e Deus continua estabelecendo propósitos específicos. E lembremos-nos de que o Filho de Deus resumiu toda a lei em 2 mandamentos, a saber, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a você mesmo, como a ti mesmo. Deus cumpriu a lei sem aberrogar nenhum jota, nenhum tio, o Deus Jesus Cristo encarnado. Ele viveu, não pecou, não errou, morreu, ao 3º dia ressuscitou e logo então ele vem trazendo uma nova aliança, uma nova dispensação para a igreja. Quando eu disse a você que ele resumiu a lei em 2 mandamentos, isso está escrito em Mateus 22, 34 a 40. A lei e a igreja. Uma vez que Jesus cumpriu integralmente a lei, conforme Mateus 5,17, principalmente a do sacrifício que ele fez por nós, isentando-nos de praticar sacrifício com ovelhas, com bodes, com carneiros ou com aves. Deus aboliu tudo isso na pessoa de Jesus Cristo lá no Calvário. E a lei, na verdade, ela foi olvidada pelos homens, mas Deus estabelece um novo plano, um novo tempo. Na lei havia ainda a iniquidade, mas na graça tem um Senhor que é aferidor de todas as nossas atitudes. Onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4, 15, 5, 13, 7,
7 e 8. Todavia, há uma lei, e Paulo afirma que ela é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Romanos 7 e 12. A lei insiste na primeira declaração de Deus sobre a relação entre o pecado e a morte. Certamente morrerás. Lá em Gênesis 2:17, nós vemos que a transgressão dos homens era a quebra da lei. Logo, nós vamos encontrar também que tornou-se o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, conforme Romanos 7 e 13. Os 10 mandamentos, nós temos algumas perguntas cabíveis sobre a validade do decálogo divino, se os 10 mandamentos são válidos para hoje, para o dia de hoje. Esse decálogo divino, ele se expirou com a morte de Jesus na cruz do Calvário. E nós não estamos debaixo das leis mosaicas. Tem relevância a lei? Tem. Nós temos que memorizar o que Deus mostrou na antiga aliança com os 10 mandamentos. Nós não podemos incidir numa lei judaica, porque a nossa vida está regrada numa dispensação chamada dispensação da graça. A lei judaica era praticada com eles pela religiosidade, pelo legalismo infrutífero, e eles que tiveram a primazia não compreenderam o que Deus havia feito. A ética da lei, como igreja que somos, devemos ter absoluta clareza em relação aos benefícios e, ao mesmo tempo, as restrições impostas pela lei. A lei não salva ninguém. Nós sabemos que a lei jamais poderia salvar alguém. E é evidente que pela lei também ninguém será justificado. E a Bíblia nos mostra claramente que o justo viverá da fé, conforme Gálatas 3:11. A mais clara distinção entre Israel e a igreja está no modo como cada um se apresenta diante do Altíssimo. Aqueles que pelas obras da lei, a igreja pela fé, confiando nos benefícios da graça, conforme Romanos 4, 4 e 5. A fé também nos possibilita a caminharmos para um estado que era o estado principal da primeira dispensação, que foi a dispensação da inocência. A gente encontra em Romanos, no capítulo 5, a Bíblia nos declarando: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E como se dá essa justificação pela fé? Primeiro, pelo arrependimento. Segundo, pelo perdão. E, em terceiro lugar, por abraçarmos uma fé genuína e entrarmos debaixo da vontade do Senhor Jesus, que é o Senhor da graça. A fé, ela não nos imputa como uma justiça efetiva se nós não observarmos as ordens e normas de Jesus Cristo. Eu quero mostrar para você também que a fé tem como finalidade levar o homem
a buscar uma prática correta do bem, a se afastar do que é mal para a vida e para a sobrevivência, conforme escreve Pedro no capítulo 3 e versículo 11. A fé está ligada diretamente à ética cristã. A fé, ela te mostra obrigações e deveres. E nós sabemos que a fé mostra a nós a ética cristã. É um código de obrigações, como Jesus declarou: sede santos, como eu sou santo. A ética objetiva e ética subjetiva. A diferença entre ética objetiva e ética subjetiva está no seguinte fato: a ética objetiva é uma norma apresentada por um ente superior, por Deus, vem do céu, a qual se deve ser seguida por todos os homens para que se alcance um bem maior, que é a salvação e a vida eterna. Sabemos também que a ética subjetiva é uma norma criada por um indivíduo, segundo os seus próprios critérios de valor. Na prática, a ética objetiva submete-se ao que Deus diz, enquanto a ética subjetiva, ela parte do que eu acho, do que eu penso, do que eu quero. E assim nós vivemos os dias de hoje. Existem várias interpretações de teólogos, de estudiosos, que dizem: o meu pensamento a respeito de tal texto bíblico é desta forma. É assim que eu penso. Aliás, não somente fazem isso, escrevem volumosos livros sustentando as suas teses, mas a tese firme e verdadeira está prescrita na Bíblia Sagrada. Eu não estou desmerecendo aqueles que têm o dom para escrever, aqueles que têm a revelação para prescrever e interpretar a Bíblia, mas estou dizendo que o livro da verdadeira revelação é a Bíblia Sagrada. Deus não poderia deixar por conta dos homens um poder de escolha, uma vez que o homem está morto em seus delitos e pecados e é guiado pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência, conforme Efésios 2, 1 a 3. O profeta Jeremias, ele usa uma expressão fortíssima, e ele diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17 e versículo 9. A validade eterna dos princípios legais. Os 10 mandamentos condensam as principais exigências do Senhor para os homens. Esse resumo geral das leis divinas pretende fazer com que o ser humano não escolha fazer apenas a sua vontade, desconsiderando o que pode ou não agradar a Deus, aquele quem o criou. Nós somos livres. Conforme João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não livres para pecar, não livres para errar, não livres para tomar um caminho do ímpio, da maldade, da malignidade. E hoje o mundo está imerso num caminho de degradação moral, mas não foi para isso que Deus criou os homens. E a graça redentora do Calvário veio para nos salvar. E a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos os homens se salvem.
ninguém poderá viver ao seu bel prazer. Há um regramento bíblico para que a gente tenha que reconhecer, que a gente tenha que obedecer. A ética tem sido relativizada. A sociedade pós-moderna tem evocado para si direitos e liberdades que não correspondem à vontade revelada de Deus. Foi por esta razão que o Senhor nos deixou um referencial absoluto. Essa razão que o Senhor nos deixou escrito. Primeiro, para Israel, as tábuas da lei, as tábuas escritas com o dedo de Deus em pedra. E olhamos para essas tábuas, sempre seremos confrontados por elas, pois essas leis ainda hoje são perenes, conforme Mateus 5, 18 e 19. A era da graça não é um tempo sem lei, muito pelo contrário. O Sermão da Montanha, lá de Mateus 5 e 7, por exemplo, contém princípios divinos, norteadores para os seguidores de Jesus, para todo aquele que deseja ser reconciliado com o Criador, como escreve João 6 e 68. Então vamos para esta conclusão. A nossa conduta, ela é controlada nesta nova aliança, chamada dispensação da graça. Ela é controlada por um amigo íntimo, um amigo glorioso, um Deus chamado Espírito Santo. E a Bíblia mostra Jesus dizendo: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei o Espírito Santo para que esteja convosco. E ele faz essa determinação dizendo: até que eu venha, porque Jesus voltará, e isto é indubitável, que ele voltará. Porém, essa conduta que ela é realmente controlada pelo Espírito Santo, ela é de fundamental importância nós entendermos que a conduta que temos hoje não é controlada pela letra da lei, não pela consciência, e o homem estava mais preocupado com as suas atitudes perante o Senhor do que perante os homens. No Novo Testamento, no entanto, o apóstolo Paulo afirma que o fim do mandamento é, guarde aí na sua mente, você que é um aluno da escola dominical do dia de hoje, e esse mandamento é o quê? Caridade. O significado de caridade é amor na prática. Jesus deixou esse mandamento. E caridade de um coração puro. A pureza tem que estar em nós. E só quem pode nos deixar puros é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz: tende uma boa consciência para com Deus e para com os homens. Uma boa consciência de uma fé não fingida, como escreve 1 Timóteo 1 e 5. E eu sei que nós estamos enquadrados na categoria de uma dispensação da graça para termos um coração puro, uma vida santa, uma vida regrada e caminharmos como templo do Deus vivo e habitação do Espírito Santo. Eu creio que deixei bem claro para você a diferença entre lei e a graça. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então fica aí o meu abraço a cada irmão que pacientemente me ouviu, aqueles que compreenderam. Deus abençoe a vocês, mestres, a vocês
que pertence à equipe da escola dominical, e Deus também nos abençoe, nos guardando unidos, vivendo na dispensação da graça, sabendo de algo que eu quero deixar forte para vocês para poder encerrar. Jesus não disse: vem para a graça que acabaram-se os seus problemas. Jesus, ele vem dizendo o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo e traz para si, eu venci o mundo. Ele está indicando para cada um de nós, eu e vocês enfrentando as dificuldades, os problemas e o mal, vocês também serão sempre candidatos à vitória. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós agradecemos o nosso pastor presidente por esta maravilhosa aula que elevou os nossos corações, alegrou a nossa alma. Muito obrigado, pastor, por essa aula abençoada. No Antigo Testamento, aí, toda a conduta do homem, ela era controlada pela lei, que foi explicado muito bem, e não pela consciência, pois os homens estavam mais preocupados com as suas atitudes perante o Senhor do que perante os homens. Mas sabemos que quem obedece à lei de Deus faz o bem e ama as pessoas. Amar a Jesus é amá-lo amando as pessoas que nos cercam, as boas e as más também. A verdade é essa: amar o próximo é amar o que fazem parte da nossa família, mesmo aqueles que nos pisam no calcanhar, e aqueles também que não fazem parte da nossa família, com os quais nós vamos nos encontrando ao longo da nossa vida. Então, amar ao próximo é amar os que fazem parte da nossa igreja, mesmo aqueles que não nos parecem simpáticos, e aqueles que, segundo a nossa avaliação, sequer dão um bom testemunho de cristãos, e também aqueles que não fazem parte da igreja também, não creem como nós cremos, e que até mesmo não creem em nada. É assim que Deus ama e quer que nós nos amemos. No Novo Testamento, Paulo, ele vai além e afirma lá em 1 Timóteo 1,5, que o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma consciência boa, e de uma fé não fingida. Um amor real é genuíno da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos que usufruíram desta abençoada palavra, dessa lição. Em especial também agradecemos mais uma vez o nosso pastor presidente, que apesar de todo o seu trabalho nesse grande ministério, ele se dispôs a ministrar esta aula magna, irmãos, para todos nós. No próximo domingo estaremos estudando a lição de número 2, que tem por título: Existe somente um Deus. Até lá. A partir de hoje, você poderá contribuir com dízimos e ofertas online. Acesse o endereço adms.empisapp.com. Depois, coloque o valor a ser doado e escolha dízimo ou oferta. Em seguida, faça seu cadastro e não esqueça de confirmar. Escolha como fará sua contribuição: PicPay, cartão de crédito ou boleto. E pronto! É fácil, seguro, você abençoa a obra de Deus e é abençoado. Assembleia de Deus Ministério de Santos, a pioneira do estado de São Paulo. Glórias a Deus! É isso aí. Você acabou de assistir esse vídeo e eu quero chamar a tua atenção mais uma vez. Eu vou aqui para 2. Aqui. Quero chamar a tua atenção. Você está nesse domingo, está na tua casa, né? Estamos no dia de jejum. Estamos em momento de oração. Mas você está recebendo aí a palavra de Deus. E para que você receba esta palavra na tua casa, uma grande estrutura foi montada. Tem um grande ministério por trás de tudo isso.
Nós temos muitos missionários lá no exterior e espalhados pelo Brasil também. Então, deixa o Senhor te usar, deixa o teu coração abrir nesta manhã. Está passando na sua tela aí os números, as nossas contas bancárias. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, para continuar ajudando a obra de Deus. Faça com alegria, faça com muito amor. E é isso aí, meu irmão. Nós estamos chegando ao final de mais uma escola bíblica dominical. Primeira aula foi demais, né? Você gostou? Domingo que vem tem mais nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã. Hoje ainda, hoje você não vai esquecer, hein? Às 18h30, hoje, nós estaremos com o nosso culto da família, o culto da vitória, o culto das primícias. É o primeiro dia da semana. Eu convido você, às 18h30, esteja aqui conosco. Você tem toda agora essa parte da tarde para chamar amigos, para falar para eles, olha, se inscreva lá no canal da igreja, lá no YouTube, viu? Deixa o sininho ativado e às 18h30 você vai receber mais um grande culto na sua casa, o nosso culto online. Esta é a Assembleia de Deus, Ministério de Santos, a pioneira do estado de São Paulo, levando a palavra de Deus para o teu coração. Vamos orar para encerrarmos a nossa escola bíblica dominical. Neste dia, que eu já disse lá no início, é o dia do jejum, é o dia que estamos clamando por nossa nação, clamando pelos nossos pastores, nosso pastor presidente, apóstolo Paulo Alves Correia, clamando pelo presidente desta nação, Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora chegar diante de Ti, agradecidos porque nos foi ministrada esta aula maravilhosa, agradecidos porque o Espírito Santo de Deus está agindo em nosso coração, e neste dia de clamor, neste dia do jejum, nesse dia de pedirmos, Pai, nós queremos mais uma vez chegar diante de Ti e colocar o Brasil em Tuas mãos, colocar o nosso presidente em Tuas mãos, todos os políticos, todas as autoridades políticas, eclesiásticas, colocar diante de Ti e pedir, Pai, em nome de Jesus, continue operando um grande milagre sobre o Brasil. Senhor, estas vidas que estão sendo ceifadas pelo vírus, Senhor, neutraliza a ação do corona. Senhor, traga a cura, traga a bênção, traga um milagre sobre a vida de cada um. Senhor, entra agora naquele leito, naquele quarto de UTI e tira aquela vida de lá, confunda a medicina. Onde o médico disse, esse aqui não tem jeito, não passa de hoje. Restaura a saúde, traz vida, Pai. Onde a família já está se preparando para o funeral, traz a alegria de volta e nós vamos celebrar a vida, vamos celebrar o milagre, a cura, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Nós entregamos mais uma vez em Tuas mãos e pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida do nosso pastor, aquele que tem nos chamado para este momento de oração e de jejum. Teu filho que preside sobre nós, pastor e apóstolo Paulo Alves Correia. Continue com ele, com toda a sua família e todos nós que estamos ao seu lado. Somos carentes de Ti, papai. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amigo Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aí na sua casa eu te convido a dizer amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.